Está começando Plenitude, um podcast do Gresne, apresentado por Aline Queiroz, Marco Aurélio Carvalho e Mariane Martins, baseado no livro Plenitude, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Bons estudos! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à nossa 6ª aula do estudo com base no livro Plenitude, escrito por Divaldo Franco e ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Na aula de hoje, a gente vai abordar o capítulo Caminhos para a Cessação do Sofrimento. E ele começa falando um pouquinho, das razões, pelas quais o sofrimento acontece, que tem relação com os desajustes do espírito, as fragilidades emocionais, a nossa postura muitas vezes, às vezes inconscientemente até, mas dá um peso muito grande às coisas negativas. E como essas emoções negativas, quando elas são constantemente alimentadas, elas inclusive somatizam em doenças no nosso corpo, né? Então, todas essas emoções deletérias que muitas vezes vêm ali junto com o sofrimento, vêm intensificadas em um momento de sofrimento, sejam as inseguranças, as mágoas, o ódio, o rancor, ciúme, todas essas emoções deletérias, ainda mais em grande intensidade e constância, elas acabam muitas vezes somatizando, inclusive no nosso corpo. Então, às vezes, esse sofrimento que resulta de uma situação, de um desconforto, de uma adversidade, ela ainda é agravada por manifestações físicas desse problema. E quando eu falo de manifestações físicas, tanto no nosso corpo físico, no nosso corpo mental e até mesmo no nosso equilíbrio espiritual. E esse capítulo, como eu disse, ele vem falar um pouquinho sobre os caminhos, para a gente conseguir cessar esse sofrimento, tornar esse processo menos árduo, porque a gente sabe, pessoal, que aqui, nesse planeta de provas e expiações, a gente vem sim para passar por algumas situações que não são castigos, que não são punições, que são oportunidades de aprendizado e de mudança, mas que muitas vezes geram dor, geram desconforto. Então, a gente vai passar por situações ruins, mas como lidar com essas situações ruins, de modo que essa dor não vire um sofrimento constante, pesado e que interfira, inclusive, como eu falei, em doenças no nosso corpo físico, mental e espiritual. E aí o capítulo, ele fala de algumas formas, para a gente trabalhar nessa cessação do sofrimento. E ele começa falando ali do que o budismo traz para a gente, a antiga sabedoria budista, que fala um pouco sobre a questão da meditação, Meditação aqui entendida como uma ferramenta de conexão com Deus, de conexão com a espiritualidade de luz, e de conexão com a gente mesmo. E é interessante quando a gente fala de meditação, porque muitas vezes a gente se sente perdido, se sente com medo, se sente assustado, e a gente quer um sinal, quer uma ajuda. E essa resposta não vai chegar pronta não, pessoal, não vai ser uma receitinha de bolo, mas muitas vezes a espiritualidade de luz está ao nosso redor querendo se conectar, mas a gente está tão acelerado, tão pesado, que muitas vezes a gente nem para permitir que essa conexão aconteça, Quantas vezes a gente faz prece e acaba a prece, a gente já emenda uma coisa na outra, naquela correria desenfreada, ou entra numa energia completamente pesada de reclamação, enfim, a meditação aqui, eu tô trazendo alguns pontos, tá, gente? Só pra gente refletir no nosso cotidiano. Mas a meditação aqui, ela entra como uma ferramenta importante porque é um momento de concentração, de conexão, de reflexão, que permite a elevação desse padrão mental e também a prática do autoconhecimento, sabe? Um outro ponto aqui que o livro traz é a questão que acho que Jesus foi o maior exemplo, em atitudes, em palavras, em tudo,
do quanto é necessário a gente olhar o próximo de uma forma melhor. Então, esse caminho é muito voltado ali ao que Jesus nos trouxe, ao que a gente estuda aqui também dentro da doutrina espírita, que, na verdade, esse caminho, muitas vezes, para a cessação do sofrimento, ele passa por um esforço contínuo e por um desenvolvimento gradual. E esse esforço contínuo, desenvolvimento gradual, vai desde a prática, por exemplo, da caridade. E quando eu digo caridade, tá, pessoal, eu não estou falando só de doação material. Claro que muitas vezes isso se faz necessário, sim, porque tem vários irmãos que estão com necessidades, que precisam, mas a caridade é muito maior do que uma doação material. A caridade muitas vezes é doação de tempo, é doação de presença, é a doação genuína de fazer questão de estar perto, de ouvir, de servir. Quando a gente fala de desenvolvimento gradual, a gente não pode esquecer, por exemplo, da prática da reforma íntima, que é aquela constância em ser a sua melhor versão. Não melhor do que o seu amiguinho, não melhor do que o seu parente, não melhor do que o desconhecido, não melhor do que alguém que você tenha, de repente, alguma rixa, mas a sua melhor versão. Porque a gente fala muito, né, da doutrina espírita sobre essa reforma íntima, que resumidamente é você ser a sua melhor versão a cada dia. Você dá o seu melhor em cada oportunidade. Então, quando a gente fala de desenvolvimento gradual, de esforço contínuo, tem muita relação com você ser sempre a sua melhor versão. Quando a gente fala de cessação do sofrimento, o livro também traz um pouco disso. A gente também está falando aqui sobre a prática do perdão. E como assim o perdão é tão importante para cessar o sofrimento, né? Na verdade, quando a gente não perdoa, a gente carrega um peso com a gente muito grande. A gente ressente as coisas que nos fizeram mal. E ressentir, se a gente for no significado da palavra, pessoal, é sentir novamente. Vocês concordam comigo que a gente sentir novamente, continuamente o que nos faz mal, nos causa mais mal ainda? Então, a falta do perdão, ela é muito nociva para essa manutenção, para essa continuidade do sofrimento. E quando a gente perdoa, é claro que isso pode até ser ótimo para aquele que a gente considera que nos machucou, que nos ofendeu, mas é melhor ainda para a gente, porque libera a gente desse peso, libera a gente de ficar ressentindo todas as sensações, situações que nos machucaram. Então, o perdão é ferramenta importantíssima para a cessação do sofrimento, porque é ferramenta de libertação. É a desconexão de uma energia negativa em que você no passado estava ligado e que você resolve abrir mão daquele sentimento ruim. Então, vocês veem como o perdão é muito importante para que a gente não retroalimente uma dor, um sofrimento que aconteceu na nossa jornada. Então, o perdão é mais uma ferramenta importantíssima para esse caminho de cessar o sofrimento. E a gente não pode falar, eu acho que da força maior que existe, que é a força do amor, né? E quando a gente fala de amor, a gente volta, como eu falei agora há pouco, a maior lição que Jesus nos ensinou, e ensinou na prática. É amar ao próximo de todo o coração, entendendo que esse próximo tem limitações, que a gente também tem limitações. E dentro desse entendimento, é se permitir olhar o próximo, entendendo que por mais que a gente julgue alguma coisa, que a gente se machuque com alguma coisa, todo mundo tem bondade dentro de si. Todo mundo, não há uma pessoa que não tenha bondade dentro de si. E quando eu estou dizendo isso, quando eu estou trazendo isso, é importante a gente entender que cada pessoa, cada espírito está em um momento da sua jornada evolutiva. Então, tem coisas que hoje a gente já sabe que não faria mais, mas que talvez outrora a gente fez.
E que a gente está aqui hoje porque Deus, que é um Pai misericordioso, nos concedeu várias oportunidades de nos melhorar. E assim como aqueles que hoje também cometem erros graves, primeiro, a gente também comete. E quem julga o peso desses erros não cabe a nós. E principalmente, se aquilo que hoje a gente não faria mais e vê o outro cometendo, graças a Deus a gente teve a oportunidade de aprender. O outro também vai ter, o outro também vai evoluir. Então, quando a gente olha com essa visão, tá? Com essa visão de que não há ninguém que não possua bondade interior, isso torna um pouco mais leve, sabe, gente? Essa questão de muitas vezes a gente julgar tanto o outro. Quando a gente fala de amor, a gente está falando também de dentro desse amor, a gente tentar acolher o nosso próximo no sentido de servir em essência. E quando eu falo servir aqui, o nosso maior mestre de tudo que foi Jesus era o maior exemplo de servir. E o servir aqui não é se submeter, se subjugar, mas é de verdade se doar, é dar o seu melhor ao seu próximo. Independente de quem seja o próximo, do quão próximo seja esse próximo, sabe? Brincando com a palavra, é você de verdade ser o exemplo, porque nada comove. O que é comover? É fazer mover com. Nada faz alguém mover, nada faz ninguém se mover com você mais do que o seu próprio exemplo. É despertar o lado bom das pessoas, é retribuir a bondade das pessoas. Sabe aquela frase clichê, gentileza gera gentileza? É isso, é praticar isso sempre, é praticar isso no dia a dia. Porque como o livro traz, e vários estudos falam sobre isso, o amor é uma força muito poderosa. E aqui a gente não está falando do amor numa caixinha, numa relação, um amor romântico, amor, enfim, filial. Não é isso, é o amor em essência. O amor é genuinamente puro, o amor genuinamente incondicional, o amor que não pede nada em troca. Ele é uma ferramenta poderosíssima, ele é um antídoto para muito sofrimento, porque quando você está inundado de amor, isso atrai também para você energias positivas e isso faz as coisas serem um pouco mais leves. Então esse capítulo, gente, ele traz uma série de ferramentas que falam para a gente, mais uma vez, da importância da prática da reforma íntima, da importância do autoconhecimento, da importância da conexão com padrões de energia mais elevados, se permitindo ser ajudado pela espiritualidade, se permitindo estar conectado com essa espiritualidade. Fala do amor, fala do perdão. Isso não vai fazer com que a gente não precise passar por dificuldades na nossa vida, mas vai fazer essas dificuldades serem muito mais leves. E eu acho que essa é a principal mensagem, né, do nosso estudo de hoje. Eu queria, nesse finalzinho, aproveitar para agradecer mais uma vez a todos vocês que estão comigo hoje, que têm acompanhado os estudos, que estão sendo aí compartilhados semanalmente, e me colocar à disposição, assim como todos os trabalhadores do Grupo de Estudos Saint-Germain, para a gente ouvir, para a gente trocar uma ideia, para responder qualquer possível dúvida e para a gente ter esse momento de estudo que faz a gente refletir, que faz a gente aprender e que faz a gente praticar. Muito obrigada a todos, um grande beijo, uma excelente semana.